Olá, pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos agora estudar Gênesis capítulo 10, as gerações, de Noé, de Sem, Cão e Jafé, os filhos de Noé. Então vamos começar Gênesis capítulo 10, versículo 1. Deixa eu colocar aqui o slide. Gênesis 10, 1. Vamos meditar agora na palavra de Deus, tá certo? Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então, os descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Né? Então, este capítulo ele vai nos mostrar a origem das nações. Como surgiram, a partir de Noé e os seus filhos. Então, você vê que cada um se assenta num lugar diferente, cumprindo assim o plano de Deus. Um foi para os lados da Europa, o outro foi para o lado ali da África, o outro foi para o lado ali da Ásia. Enfim, esse era o plano inicial de Deus. Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Aí o versículo 2 ele diz assim: os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Mandai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Então, os descendentes de Jafé são tradicionalmente vistos como os ancestrais dos europeus, e de algumas nações orientais. O outro filho, está lá no versículo 6. Os filhos de Cão são Cush, Mizraim, Put e Canaã. Então, os descendentes de Cão, eles se estabeleceram ali na lado da África, em áreas ali próximas ao Oriente Médio, tornando-se o pai daqueles povos, os povos dessa localidade. E a Bíblia chama o Egito, por exemplo, de terra de Cão. Está lá em Salmos 105, versículo 23 a 27. Então eles se fixaram ali no território que veio a se chamar Canaã, lugar que mais tarde se tornou também a pátria dos judeus. E aí fala do outro filho. O outro filho, e a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Então, Sem foi o escolhido do próprio Deus, entre os filhos de Noé, e os descendentes dele povoaram as regiões da Ásia, ali do mar Mediterrâneo, ali ao Oceano Índico, e ocuparam um grande território entre os locais onde os descendentes de Cão e Jafé se estabeleceram. Sem é antepassado de Abraão e de todo o povo judeu. Então o povo judeu vai vir de Sem. Aí ele fala assim, vamos voltar aqui no versículo 8. Cush gerou a Nirod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nirod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, a Bíblia vai falar de Nirod, já a gente vai comentar sobre ele. Então a Bíblia fala que Cã teve um filho chamado Cush. Cush, por sua vez, ele se casa com uma mulher, isso é extra-bíblico, chamada Semíramis. E com ela ele tem um filho chamado Nirod. O nome Nirod significa rebelde. E ele começou a ser poderoso na terra. Ele foi a exata personificação da desobediência. Fazia tudo ao contrário da vontade de Deus. Então, em Nirod, temos o primeiro exemplo de um ditador na terra, porque ele busca poder. E para isso, se tiver que pisar em cima dos homens, matar as pessoas, subjugar cidades, vilarejos, aldeias, ele vai fazer. Por isso que ele ficou conhecido na sua época. E a Bíblia diz o seguinte: e o princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade e Calner, na terra de Siná. Terra de Siná, ali na Babilônia, Iraque, no Iraque hoje. Muito bem. Nirod, ele edificou a cidade de Babel, que mais na frente da história se tornaria a Babilônia. Repito, hoje é o país do Iraque. Então vamos lá. Nirod foi o primeiro líder a se auto-intitular Deus. Ele queria ser conhecido como Deus Sol. E ele ajudou as pessoas ali em Babel
contradizendo a vontade de Deus, que era multiplicar e encher a terra. Então, Nimrod, ele queria o domínio da terra, ele queria o domínio das pessoas. E falando sobre o controle, né, o primeiro sistema de controle humano começa aqui, em Gênesis, no capítulo 10. E nós estamos vivendo agora o mesmo sistema no mundo. Poucas cabeças controlando tudo, controlando o mundo. E o controle ele vai ser tão absurdo daqui para frente. Você está vendo aí as vacinas, né, que é o começo. Você vê aqui, é a matéria que fala autoriza sanções a quem não tomar vacina. Enfim, né, é o controle que já está começando. Eles já estão querendo colocar chips, né, já estão colocando chips nos seres humanos para ligar o ser humano à rede da internet, para monitorar todos os seus passos. Então você está vendo aí a ciência, né, se multiplicando, né, controle. E olha o que diz a palavra de Deus, Lamentações 4,18. Espiaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegando o nosso fim. Estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Olha que coisa. Tudo é o controle. Religiões, enfim. Nós estamos caminhando para uma única religião, um único governo e uma única moeda, né? O Papa vai lançar uma nova religião denominada Nova Ordem, como Nova Ordem Mundial. Enfim. Então essa é a ideia. Uma só moeda, a moeda mundial está apenas a um clique de distância. Então essa é a ideia. A ideia de um governo único. Né? Isso não está surgindo de agora. Essa ideia está na Bíblia desde Gênesis, capítulo 10. Isso vem perseguindo a humanidade. Olha essa foto. Né? A sede da União Europeia. Olha só, uma construção nos dias de hoje, que é uma arquitetura que se assemelha à antiga Torre de Babel. Olha que estranho, não é verdade? E sabe qual é o projeto hoje da União Europeia? Dominar o governo mundial. É um pensamento que persegue a humanidade. Então, Gênesis 10 é neste capítulo que começa essa ideia de um governo único. Começou com Nimrod e se alastrou até os nossos dias. Nós vamos parar por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar mais sobre este assunto. Nós vamos entrar em Gênesis capítulo 11, tá certo? Deus abençoe a todos.